Então, pessoal, na próxima quarta eu vou fazer uma apresentação na 10ª Conferência de Epistemologia Social, né, que vai ser na Federal de Santa Catarina. E eu achei por bem gravar esse vídeo para meio que avaliar minha apresentação, ver quanto tempo está demorando, né? E o que eu vou falar aqui, na verdade, é uma versão estendida do que eu vou falar na conferência, tá? Porque como é uma conferência de epistemologia social, né? Eu vou me focar no último tema aqui, que é deferência ou delegação, tá? Mas aqui eu vou falar um pouco mais sobre suspensão, né? Que é outra parte do artigo que eu vou ser mais breve lá, né? Existe uma questão terminológica que eu tropecei ao tentar fazer essa apresentação em português, né? Já que eu escrevi o artigo em inglês, né? O artigo fala de deference, né? Deferência epistêmica, algo desse tipo, né? Ou seja, quando você delega a outra pessoa, geralmente um especialista, a formação de uma crença sua, né? Em inglês, né, você tem o verbo to defer e o substantivo deference, né? Eu já tenho um pouco de dúvida sobre a relação entre esses dois vocábulos, né? Porque to defer tem um significado de delegar o outro, né, que é próximo de deference, né, que tem a ver com prestar deferência, prestar respeito, mas também tem um significado de adiar, né? E eu tenho um pouco de medo de estar apoiando partes da minha proposta em questões que são linguísticas e não conceituais, né? Mas vamos ver isso daí. Só que em português a questão é mais complicada, né? Porque deferência parece ter um sentido próximo de deference, né? Atitude de respeito, de consideração, algo desse tipo. Mas o verbo deferir em português, né, tem um sentido de atender o que é solicitado, né? Quando você faz um pedido no órgão público, geralmente eles te mandam um e-mail falando assim, seu pedido foi deferido ou foi indeferido, né? Que é bastante diferente do inglês to defer, né? Delegar a outro. Isso causou algumas confusões em apresentações anteriores e por isso eu coloquei a palavra delegar no título em português, né? Mas o título em inglês é o que está aqui, né? Three ways of withholding beliefs, né? 3 maneiras de reter crenças: suspensão e delegação ou deferência, tá? Então é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Depois vocês me dizem o que vocês acharam sobre essa questão terminológica, né? Então vamos começar. Então, ao considerar uma proposição, um agente qualquer ele pode fazer 3 coisas, basicamente. Ele pode acreditar naquela proposição, ele pode desacreditar, né, tomando aqui só as atitudes categóricas, né, esquecendo graus de crença aqui, ou ele pode nem acreditar e nem desacreditar, né? Reter crença, withholding belief, como eu estou usando aqui, seria essa simples atitude de nem acreditar e nem desacreditar numa proposição considerada, né? A visão tradicional é que suspensão de julgamento é a única maneira de se reter crenças, né? Ou pelo menos a única maneira racional. Porém, a suspensão de julgamento não é entendida geralmente como uma mera atitude de nem acreditar nem desacreditar numa proposição considerada, né? Geralmente a suspensão de julgamento é uma atitude mais complexa do que isso, né? Então isso já causa algum estranhamento de a única maneira de reter crenças ser suspensão. E na verdade na literatura os termos retenção de crenças e suspensão de julgamento são muitas vezes tratados como sinônimos, né? Por exemplo, você pegar essa citação de Raleigh, não sei falar o nome dele, ele fala da atitude agnóstica de suspender o julgamento, a.k.a., né, ou seja, também conhecido como retenção de crenças. Então também faz parte dessa visão tradicional que existe apenas uma maneira de reter julgamento, né? Perceba que ele fala aqui a atitude agnóstica, a única, né? E eu acredito que essa visão tradicional está errada, né? Eu vou argumentar que há pelo menos 3 maneiras de reter crenças: suspensão, ou seja, eu acredito que há 2 tipos de suspensão de crenças, e delegar crenças a especialistas no assunto, né? Deference to the experts, tá? Uma motivação para agentes como nós
reter crenças vem da nossa condição finitária, vou chamar assim. Condição finitária enquanto raciocinadores finitos, né? Nós temos limites em nossas capacidades cognitivas, por exemplo, nossa memória, e no tempo disponível para a gente para raciocinar, né? Nós temos o infeliz costume de morrer, né? A retenção de crenças, então, manifestaria um tipo de parcimônia cognitiva que seria necessária para raciocinadores como nós, né? O gerenciamento eficiente de nossos escassos recursos cognitivos, né? Memória e tempo. Os epistemólogos, no geral, eles tendem a descartar considerações sobre parcimônia cognitiva como dizendo respeito a valores meramente práticos, tá? Enquanto a epistemologia deveria se preocupar apenas com maximização do valor epistêmico, né? Nas últimas décadas, alguns epistemólogos têm defendido o veritismo, né? A tese de que o valor epistêmico está relacionado com ter crenças verdadeiras e não falsas, né? Eu estou vendo aqui que está um pouco em cima dessa citação aqui do Cherniak, né? Que fala da nossa condição finitista, né? Ele está falando exatamente isso. Humanos estão na condição finitista de terem limites fixos nas suas capacidades cognitivas e no tempo disponível a eles, né? Então, só porque estava em cima ali. Então, o veritismo é a ideia de que o valor epistêmico está relacionado com ter crenças verdadeiras e não falsas. E a questão aqui seria, como é que a gente poderia explicar como a parcimônia cognitiva é um valor epistêmico e a retenção de crenças é um valor epistêmico em termos veritistas, né? E eu tenho lidado com essa questão nos últimos anos, né? Então eu vou fazer aqui um breve resumo de algumas coisas que eu tenho pesquisado em que eu estou tentando aplicar essas questões para a questão da retenção de crenças, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. A medida de desvalor epistêmico, né, de valor epistêmico, mas na verdade é uma medida de desvalor mais comum na literatura, que é a inacurácia, é inadequada para o estudo da retenção de crenças. Por quê? Porque a retenção de crenças é uma maneira muito barata, vamos dizer assim, de evitar a inacurácia, né? Bom, se eu tenho nenhuma crença, se eu sou um cético total, eu tenho inacurácia zero. Obviamente, isso não parece uma maneira muito fácil, né, de atingir o ideal epistêmico. A investigação da retenção de crenças exige que o valor epistêmico seja medido por meio, né, do que eu chamei de uma função alética, né? Ou seja, uma função que aumente o valor dada a quantidade de verdade no conjunto de crenças do indivíduo e diminua o valor dada a quantidade de falsidade, né? Então, nesse caso, reter crenças seria a atitude de abrir mão de um possível aumento para evitar uma possível diminuição de valor alético, né? Isso parece ser correto, né? A função alética mais simples é simplesmente T menos F, né? Vamos supor que T é o número de quantidade de crenças verdadeiras, pode ter diferentes scoring rules, maneiras diferentes de medir o T, mas é a quantidade de verdade e o F é a quantidade de falsidade. A função alética mais simples seria simplesmente T menos F, né? Mas essa função dificulta a comparação de conjuntos de crenças de tamanhos diferentes, né? O que é importante quando você está lidando com retenção, porque o resultado de T menos F varia muito dados os valores absolutos de T e F, né? Então, no meu artigo, né, when the Bayesian ideal is not ideal, né, quando o ideal bayesiano não é ideal, eu utilizo algumas simulações computacionais para comparar duas funções aléticas, né? A função alfa, que eu chamei aqui, né? Você olha aqui no slide, a função alfa, essa primeira aqui, né? Em que C é uma constante, que eu chamei de constante de sensibilidade. Você controla mais ou menos o prêmio e penalidade relativas de se ter crenças verdadeiras ou falsas. É uma constante, na verdade, que mede risco, né? Algo desse tipo. E a função beta, né? A função alfa foi o mesmo que propus em outro artigo, em 2011, e a função beta é uma função que às vezes é utilizada na literatura sobre truth likeness, né? Não é necessária aqui a referência, né? Eu prefiro a função alfa, né? No artigo eu
levanto outros pontos, mas eu prefiro a função alfa, em parte pelo que eu chamei de problema dos pares contraditórios, né? A questão é que a função beta avalia igualmente um agente que acredita em ambas as proposições de um par contraditório e um que não acredita em nenhuma, né? Porém, obviamente, o agente que suspende a crença sobre o par contraditório deveria estar numa situação epistêmica melhor do que o outro agente que simplesmente tem crenças contraditórias. A função alfa, ela retorna a avaliação correta, né? Ao menos quando o agente tem mais crenças verdadeiras do que falsas. Essa questão é uma questão muito interessante que eu posso explicar se vocês tiverem interesse, mas eu vou pular aqui. No geral, quando o agente tem mais crenças falsas do que verdadeira, ele está numa situação de anti-expertise, né? E nesse caso, ter crenças inconsistentes, pelo menos, como por exemplo a crença de que você é um anti-expert, pode ser epistemicamente benéfico para esse agente nessa situação, né? Então, basicamente, essa explicação por que essa função se comporta diferente quando o F é maior que T. Mas quando T é maior que F, ela dá a resposta correta, que é melhor o cara não acreditar em nenhuma do que acreditar em ambas, né? E a função alfa também, ela considera nossas limitações cognitivas, né? Por quê? Porque cada crença verdadeira que você vai adquirindo, a função alfa te dá um valor cada vez menor, né? Então você pode pensar que isso daí é um tipo de penalidade para ter muitas crenças, né? Mas de qualquer forma, eu prefiro a função alfa, mas tudo que eu vou falar aqui vale para qualquer função alética, a alfa ou a beta, tá? Então, o uso de uma função alética explica por que agentes devem reter crenças quando elas carecem de evidências adequadas, né? Ou seja, se você carece de evidências, é interessante você abrir mão de um possível aumento de valor alético para evitar uma possível diminuição de valor alético. Mas eu acredito, né, esse aqui é um ponto importante, que raciocinadores finitos também devem reter crenças não relevantes, mesmo que elas sejam verdadeiras. Eu acho que a gente não tem que estar acreditando em qualquer coisa só porque é verdade. Eu acho que esse é um problema do veritismo, né? Tipo, eu posso ter uma crença verdadeira sobre o número de grãos numa praia, mas será que eu devo ter essa crença, mesmo que eu saiba o número? Né? Eu penso que não. Eu acho que você deve reter crenças sobre isso. Você não deve nem acreditar que tem 5 milhões de grãos ou que não tem 5 milhões de grãos. Né? Então, no meu artigo, Epistemic Sanity, or why you shouldn't be opinionated or skeptical, né? Sanidade epistêmica, porque você não deveria ser opinionado ou cético, eu proponho essa ideia de sanidade epistêmica, querendo dizer que um agente finito está em boa forma para alcançar valor epistêmico, né? E a minha ideia era a seguinte: olha, o número de verdades lá fora é infinito. E não há sentido nenhum em que um raciocinador finito, que tem memória finita, pode maximizar valor alético, né? Não tem nenhum sentido em que um raciocinador finito possa crer em todas as verdades, por exemplo. Mesmo um raciocinador infinito, eu acho que ele não pode crer em todas as verdades por causa de blind spots, né? Pontos cegos. Eu lidei com isso no artigo de 2021. Mas um raciocinador finito, aí menos ainda, né? Então, nesse caso, para um raciocinador finito, ele ter a capacidade de sempre estar melhorando sua situação epistêmica parece tão importante ou até mais do que a quantidade de valor alético ou valor epistêmico que ele possui em qualquer momento, né? Então, daí eu tenho essa ideia de potencial alético, né? É o tanto de valor alético extra, ou seja, novo valor alético, que se espera, né? O valor esperado aí, expectativa de que aquele raciocinador alcance, dado suas crenças atuais, dado o ambiente que ele se encontra e dado suas capacidades de raciocínio, né? Então, a sanidade epistêmica de um agente estaria relacionada à manutenção do seu potencial alético. Obviamente, porque quanto mais crenças você tem, seu potencial alético diminui, né? Quanto mais crenças verdadeiras você tem, seu potencial alético diminui. Então, por isso, um raciocinador finito ele deve ter crenças verdadeiras, obviamente, mas ele deve ter crenças verdadeiras relevantes, né? Em que uma crença relevante é aquela crença que aumenta seu potencial alético.
Por exemplo, é uma crença que te permite derivar várias verdades, é uma crença que te permite entender melhor seu ambiente. Isso é uma crença relevante. A crença de que tem 5 milhões de grãos na praia, por mais que ela seja verdadeira, não é relevante, você não tira nada dela. A ideia é mais ou menos essa, né? A metáfora aqui é que crenças relevantes encapsulam o valor alético de várias crenças, né? Sem ter o custo cognitivo dessas crenças. Você não precisa ter todas as crenças. Você tem uma crença-chave ali da qual você consegue tirar muita coisa, né? Por isso, crenças verdadeiras, crenças relevantes, verdadeiras e relevantes, são tão valiosas para raciocinadores finitos, né? No artigo, eu dei aqui isso aqui, ó. Eu dei uma definição mais formal, né? Essa ideia aqui é um delta, né? Em que o delta alfa é esse potencial alético, né? Que alfa 0 é o seu valor alético atual e alfa 1 é o valor esperado, né? Essa diferença é delta alfa. E a ideia de crença relevante é aquela crença que seu conjunto de crenças acrescido dela tem um delta alfa maior do que seu conjunto de crenças tirando ela, né? Então ela é relevante no sentido que ela aumenta o valor o delta alético do seu conjunto de crenças, tá? Então isso aqui é o background, né, da nossa fala hoje, e aqui é tipo nosso plano para hoje, né? Então até aqui, né, deixa eu descer aqui um pouquinho para ficar aparecendo, né? Parece que há pelo menos duas situações em que é racional reter crenças. Quando você não tem evidências adequadas, né? E o racional aqui seria, eu não vou arriscar ter uma crença falsa, né? Eu não tenho evidências adequadas para não evitar ter uma crença falsa. Para evitar ter uma crença falsa, eu vou reter crenças, né? Ou seja, para manter meu valor alético, ou quando a crença não é relevante. Aí eu vou reter a crença porque não quero acreditar nisso aí, porque isso é irrelevante, né? Não quero saber se é verdadeiro ou falso, né? Nesse segundo caso seria para manter seu potencial alético. Então eu pretendo identificar diferentes formas de retenção que são racionais nessas duas situações, né? Então na primeira parte eu vou falar de suspensão, né? Eu discuto diferentes teorias sobre a suspensão de julgamento, né? Visões credais, visões de ordem alta, visões interrogativa e anti-interrogativa. E eu argumento que as visões interrogativa e anti-interrogativa descrevem duas diferentes maneiras de suspender, né? Eu vou defender essas duas visões aí, né? E essas diferentes maneiras de suspender são racionais na situação 1, a interrogativa, e a situação 2, a anti-interrogativa. Na segunda parte, né, eu vou falar sobre delegação de crenças, né? E eu creio que delegar crença também é racional na situação 1, né? E aí depois eu vou tentar explicar a diferença, né, entre quando é que você deve delegar e quando é que você deve suspender no sentido interrogativo, tá? Então vamos começar aqui falando um pouco da suspensão, né? Então, suspensão, a gente pode tentar definir suspensão de julgamento como uma atitude de neutralidade comprometida, tá? E o comprometido aqui é importante, né? Então, suspender o julgamento é assumir uma atitude de neutralidade comprometida em relação a conjunto de proposições, assuntos, questões, né? Há sutilezas aqui, mas eu vou usar essas construções como equivalentes, tá? Mas tem alguns pontos aqui que no artigo eu falo melhor. Suspensão, então, suspender implica reter crenças, né? Por quê? Porque deve haver uma tensão epistêmica entre você ter uma atitude de neutralidade e ao mesmo tempo ter uma crença ou descrença, né? Então, que sentido você está neutro se você acredita ou desacredita na verdade de algo, né? Só que o inverso não é necessariamente o caso, né? Por quê? Porque se suspensão é uma atitude de neutralidade comprometida, esse comprometido aqui quer dizer que ela deve poder ser adotada ou parada de adotar, né,
de maneiras racionais ou não, né? Isso que quer dizer o comprometido, né? O comprometido aqui é que tem uma racionalidade, né, na neutralidade. E como eu estou tomando retenção de crença só como simples ato de não crer e não descrer, não necessariamente esse ato é comprometido no sentido específico, né? Então nem todo caso de retenção é um caso de suspensão, porque a neutralidade envolvida em nem acreditar e nem desacreditar não é necessariamente comprometida. Por exemplo, eu posso nem acreditar nem desacreditar numa proposição que eu já considerei simplesmente porque eu esqueci, né? Isso não é uma atitude de neutralidade comprometida, né? Então a suspensão costuma ser discutida, né? Costuma ser interpretada como uma atitude mais complexa do que a mera retenção de crenças, né? Exatamente para dar conta desse seu caráter epistêmico, né? De comprometimento, né? Então vamos ver aqui as visões, as diferentes visões sobre suspensão. A primeira, é bastante famosa, é a visão credal, né? Só para dizer um primeiro ponto, né, que discutir suspensão de julgamento não é muito simples, exatamente porque tem diferentes teorias muito diferentes entre si sobre o que é suspender julgamento, né? Nas teorias credais, né, suspensão de julgamento está relacionada à manutenção de crenças médias, né, mildly credence, né? Ou seja, são graus de crença que não são altos o suficiente para a crença cheia, né? Você tem algum limiar aí, limiar lockeano para crença cheia, ou baixo o suficiente para descrença. Então, quando você não tem um grau alto o suficiente para crença, baixo o suficiente para descrença, você está suspendendo, né? Essa aqui é a ideia dessa teoria. Existem duas versões dessa teoria, tá? A gente pode falar de teoria credal ontológica, né, em que crença, descrença e suspensão são definidos como graus de crenças alto, médio, ou alto, baixo e médio, respectivamente. Ou você pode ter uma versão normativa, né? A ideia aqui seria que os agentes mantêm tanto graus de crença quanto crenças cheias, e eles devem ter uma crença cheia sempre que ele tem um grau de crença acima de determinado limiar. Eles devem ter uma descrença cheia quando o grau de crença for abaixo de determinado limiar, e ele não deve nem crer nem descrer, ou seja, ele deve reter crenças quando o grau de crença é médio, né? Então, suspensão nesse sentido envolveria a retenção de crenças, porque um agente, pelo menos um agente racional que suspende sobre uma proposição, ele não acredita ou não deveria acreditar nela ou na sua negação, né? Então ele não deve ter nem crença nem descrença naquela proposição. E suspensão nesse sentido seria uma atitude de neutralidade comprometida, porque o agente que suspende possui graus de crenças médio que podem ser avaliados para a racionalidade, né? Como, por exemplo, se eles cumprem o probabilismo ou qualquer outra questão da epistemologia bayesiana. Então, falando aqui agora das teorias de ordem alta. Nas teorias de ordem alta, suspender envolve reter crenças sobre uma proposição enquanto você mantém uma crença de segunda ordem sobre sua situação epistêmica em relação àquela proposição. Por exemplo, a crença de que você não tem evidência adequada sobre a verdade daquela proposição, ou a crença de que a proposição não é relevante, etc., né? Então, suspensão nesse sentido envolveria retenção de crença por definição, né? É um agente que suspende sobre a proposição, não deve acreditar nela e nem na sua negação. E suspensão seria uma atitude de neutralidade comprometida nesse sentido, porque o agente que suspende ele tem essa crença de ordem alta que pode ser avaliada para a racionalidade também. Por exemplo, se ela está de acordo com as evidências, né? Uma motivação para as teorias credais e de ordem alta, né, vamos dizer teorias doxásticas, é o que eu chamei de o desafio de Raleigh, né? A ideia de que somente tratando suspensão como um tipo de crença é que a gente pode explicar a sua racionalidade. Obviamente eu discordo dessa ideia, depois eu vou voltar ao ponto, né? As próximas teorias, né, a teoria interrogativa e anti-interrogativa, relacionam a suspensão não com um tipo de crença, mas com diferentes atitudes em relação à investigação. A teoria investigativa
interrogativa afirma que suspender sobre a proposição envolve adotar uma atitude interrogativa em relação a ela, ou seja, estar atento a evidências sobre sua veracidade. Isso lembra a noção cética de suspensão. Os céticos, aqueles que se autodenominavam aqueles que investigam. Então a ideia é essa. Então suspender envolveria reter crenças, porque um agente racional que acredita numa proposição, ele deve parar de investigar sobre ela em algum momento. Claro, às vezes reconsiderar suas posições pode ser o correto a se fazer, mas uma rechecagem incessante de todas as suas posições está longe de ser um ideal epistêmico. E suspensão nesse sentido seria uma atitude de neutralidade comprometida. Eu vou voltar a esse ponto depois, mas falando aqui rapidamente, porque agentes racionais não devem investigar sobre proposições que, por exemplo, não são relevantes, ou sobre proposições nas quais eles já acreditam. Então eu creio que dá para avaliar a racionalidade da investigação. E por fim, as noções anti-interrogativas da suspensão. O ponto aqui é o seguinte: parece haver casos em que um agente racional deve suspender sobre uma proposição, mas não deve investigá-la. Por exemplo, um agente racional deve suspender sobre quantas vezes o Henrique VIII comeu creme, não sei qual é a melhor tradução para custard, em 1512, porque esse assunto não é relevante e qualquer investigação sobre esse assunto está fadada ao fracasso, dado que as evidências adequadas não estão disponíveis. Eu penso que essas duas condições estão relacionadas. Eu penso que se é improvável que evidências adequadas para uma proposição sejam encontradas, então essa proposição provavelmente não é relevante, no sentido de ser improvável que ela seja usada em inferências a partir de outras premissas evidenciais, ou seja, relevantes. Eu acho que há um argumento probabilístico sobre isso, mas eu ainda não coloquei esse argumento no papel. Quem quiser escrever um artigo aí comigo, está aí um assunto que eu gostaria de tratar e não sei exatamente como tratar. A teoria anti-interrogativa afirma que suspender sobre uma proposição envolve adotar uma atitude anti-interrogativa sobre ela, ou seja, ignorar evidências sobre aquela questão. Perceba que você pode não investigar e ainda assim não ignorar as evidências sobre alguma questão. As evidências podem aparecer para você e você não está investigando aquela questão, mas ainda assim você vai considerar as evidências, de modo que adotar uma postura interrogativa, não é o mesmo que adotar uma postura anti-interrogativa. Suspensão nesse sentido envolveria a retenção de crenças, porque um agente racional que acredita numa proposição não deve adotar uma atitude anti-interrogativa sobre ela. Isso seria uma forma de dogmatismo, que seria irracional para raciocinadores como nós, finitos e falíveis. E suspensão nesse sentido seria um caso de neutralidade comprometida, porque o agente não suspende, ou o agente que suspende, ele não está apenas se abstendo de investigar, ele está ativamente ignorando evidências que possam lhe aparecer. E agentes racionais devem ignorar evidências apenas sobre proposições não relevantes. Repito, vou voltar a esse ponto aqui depois. Então, por isso eu acredito que tem dois tipos de suspensão. Vou tratar aqui os dois tipos primeiro que eu não estou lidando, para depois falar dos dois tipos que eu considero realmente tipos de suspensão. As teorias credais, é bem famoso isso, estão em tensão com a nossa noção pré-teórica de suspensão. Isso aí é um ponto levantado por Friedman. Quando um agente suspende sobre um número de proposições probabilisticamente independentes, ele deve poder suspender sobre a conjunção dessas proposições. Porém, os princípios da probabilidade exigem que o grau de crença na conjunção caia abaixo do limiar de descrença quando o número de proposições é suficientemente grande. Então, se tiver um grau de crença que não for máximo, não for 1 nessas proposições probabilisticamente independentes, se você vai ter, porque você está suspendendo sobre elas, se o número delas for muito grande, você tem que descrer
na conjunção e não suspender, né? Então vou chamar isso aqui do teste de Friedman, né? Já as crenças de alta ordem, elas exigem uma sofisticação intelectual que pode estar fora do alcance de sujeitos que seriam capazes de suspender, como, por exemplo, crianças pequenas, né? Não sei se crianças bem pequenas são capazes de ter crenças de ordem alta, ou animais, né? Não quero entrar muito nessa discussão porque o meu ponto não é esse aqui. Meu ponto é que crenças de ordem alta podem acompanhar a suspensão. Eu imagino que muitas vezes elas acompanham, mas essas crenças não são essenciais para a suspensão, né? Não são essenciais para a racionalidade da suspensão, como sugere o desafio de Raleigh, né? A adoção de uma atitude interrogativa que envolve retenção pode ser avaliada porque o valor alético esperado da retenção pode ser maior ou menor do que o valor alético de crer ou descrer, né? Já a atitude de anti-interrogativa, que também envolve retenção, pode ser avaliada porque o potencial alético esperado da retenção pode ser maior ou menor do que o de crer e descrer, né? Então, por isso que eu imagino que meu trabalho anterior explica como você avaliar a racionalidade das atitudes interrogativas e anti-interrogativas, né? Então sobraram as teorias interrogativas e anti-interrogativas, né? Tanto Lorde e um pouco Friedman aventam a possibilidade de haver mais de um tipo de suspensão, né? Lorde está aqui uma citação dele falando isso e eu concordo com eles, né? Não concordo aqui porque Lorde fala que haveriam 4, né, tipos de atitudes. Eu acho que haveriam 5, porque além das 2 suspensões eu acredito que também a delegação é um 5º tipo de atitude, mas de resto eu concordo com ele, né? Então vou chamar essas 2 variedades de suspensão, a interrogativa de F suspensão, F de Friedman, e a anti-interrogativa de L suspensão, né, de Lorde, né? E minha ideia é que você deve F suspender quando você não tem evidência adequada, né? A situação 1 lá em cima, ou seja, para assegurar seu valor alfa, e você deve L suspender sobre crenças não relevantes, né? A situação 2 lá em cima, para assegurar seu delta alfa, né? E daí eu penso que existem normas da suspensão, desses 2 tipos de suspensão. O meu ponto é o seguinte: olha, raciocinadores finitos devem investigar apenas questões relevantes. Por quê? Porque uma investigação sobre uma questão irrelevante vai resultar, na melhor das hipóteses, né, no caso em que ela resulte numa crença verdadeira, mas vai ser uma crença que vai diminuir seu potencial alético, uma crença não relevante. Vai diminuir ou pelo menos não vai aumentar. Então, por isso, raciocinadores finitos devem L suspender sobre questões não relevantes. E eles devem F suspender, ou seja, investigar apenas questões relevantes, né? Raciocinadores finitos também não devem investigar sobre questões que eles já sabem a resposta, né? Nós temos recursos cognitivos finitos e não podemos desperdiçá-los reconsiderando sempre as mesmas questões, né? De modo que raciocinadores finitos devem F suspender sobre questões relevantes, as quais eles ainda não possuem evidência para responder, né? Então daí eu cheguei a essas 2 normas, né? Um agente deve L suspender sobre φ se ambos φ e não φ forem não relevantes, né? Se tanto φ quanto não φ são não relevantes, eu devo suspender sobre φ, né? Sobre não φ também, né? Já um agente deve F suspender sobre φ somente se ou φ ou psi ou não φ são relevantes, mas ele ainda não tem evidências adequadas para acreditar em φ ou não φ, né? Essa norma aqui da F suspensão está usando um somente se, né? Aqui, only if, né? Somente se. Por quê? Porque ela está incompleta, tá? Eu vou voltar a ela quando eu for falar de delegação. Então essas normas aqui, elas passam no teste de Friedman, tá? Vamos falar aqui um pouco da norma da L suspensão. Se proposições probabilisticamente independentes não são relevantes, sua conjunção também não é. Porque essas proposições falham em tornar uma a outra mais relevantes, né? Elas são independentes, então elas não tornam a outra mais relevante.
Então, se cada uma separadamente é não relevante, a conjunção também é. Né? E aqui é uma relação interessante entre relevância e coerência que eu pretendo também explorar em artigos futuros. Agora, falando da norma de F suspensão, se proposições são relevantes, né? Se as proposições dependentes são relevantes e o agente não acredita nelas, então sua conjunção também deve ser relevante, porque o agente pode derivar os conjuntos que são relevantes a partir que são relevantes, ele não tem crença ainda, a partir da conjunção, por simples eliminação da conjunção, né? Se o agente não tem evidência para as proposições dependentes e nem para suas negações, ele também não tem evidência para a conjunção dessas proposições ou para sua negação. Porque se ele tivesse evidência para a conjunção, ele teria evidência para os conjuntos, né? Derivando novamente eles por eliminação da conjunção. Tá? Então, obviamente, gente, essas normas aqui elas são objetivas, né? Por quê? Normas subjetivas, né? Os epistemólogos falam normas subjetivas quando elas são sensíveis ao quais evidências estão disponíveis para o agente. E as normas que eu falei aqui, elas são objetivas porque a relevância de uma proposição não é transparente, né? Como o valor de verdade de uma proposição não é transparente para os agentes, a relevância também não é. Os agentes eles podem somente estimar a relevância de uma proposição a partir de quanto ela é sugerida pela evidência. Essa afirmação depende daquela minha suposição de que proposições sugeridas são mais prováveis de serem usadas em argumentos usando outras proposições sugeridas como premissas, né? Então, esse aqui ainda falta esse argumento aqui. E essa estimativa ela está relacionada à teoria credal normativa. Então, eu acho que essa teoria, por mais que eu não ache que ela é correta, eu não acho que ela totalmente se joga fora, porque ela está estimando outra coisa. Ela é uma aproximação de uma norma subjetiva para a suspensão, né? Um agente que forma crenças sobre φ e não φ na falta de evidência é forçado a confiar em algum princípio, como o princípio da indiferença, o que vai levar a crenças de grau médio, né? No caso, 0,5. Essa é uma situação em que ele deveria suspender de acordo com a teoria normativa. Mas a teoria credal normativa ela não consegue muito bem dizer se essa suspensão deve ser F suspensão ou L suspensão. Suspensão apenas, né? Isso ocorre porque o grau de crença médio pode estar relacionado a evidência não existir, L suspensão, ou simplesmente o agente não ter aquela evidência, F suspensão. A ideia de que se deve suspender ao se ter grau de crenças médio está relacionada à ideia de que se deve reter crenças quando o valor esperado da retenção for superior ao de acreditar, né? Ou seja, porque o cálculo dessa expectativa leva em conta exatamente as probabilidades, né? E essa foi uma das motivações que eu dei para você F suspender, né? E aqui é bastante interessante. A partir dessa ideia de a expectativa de crer e não crer, se a função alética for do tipo beta, esse procedimento leva a limiares fixos, né? 0,9, depende aí de algumas questões de como você lida com essa função. Se a função for do tipo alfa, por outro lado, os limiares eles variam dependendo da quantidade de verdade e falsidade que o agente possui atualmente, né? Então a ideia seria que quanto mais crenças verdadeiras você tem, maior o risco de acreditar em crenças falsas, e o limiar sobe. Quanto mais crenças falsas você tem, você pode arriscar mais, daí o limiar desce. Eu acho um ponto interessante esse, né? Porque uma das questões que você tem na teoria credal normativa é exatamente esses limiares parecem ser arbitrários, né? E se a função que você usa for do tipo alfa, você estiver gerando esses limiares a partir da expectativa de valor alético, esses limiares eles são variáveis, tá? Isso eu acho interessante, tá? Então, tá bom de falar de suspensão, vamos falar um pouco agora aqui acho que o ponto central do artigo é a deferência, né? A delegação. Então, olha só, eu acredito que quarks são partículas subatômicas, mas eu não sei nada sobre quarks, eu não sei nada além disso sobre quarks.
Por exemplo, eu não sei diferenciar quarks de leptons ou de bósons, né? Mas aqui uma questão é, como é que eu posso ter crenças sobre quarks se eu não sei sequer distinguir um quark de outras partículas subatômicas, né? Como é que eu posso me referir mentalmente a quarks se eu não sei direito o que eles são, né? Uma possibilidade bastante discutida na literatura é que o que eu estou pensando quando penso em quarks depende das crenças que outras pessoas em meu ambiente social têm, especialmente os especialistas que sabem distinguir quarks, leptons e bósons, né? Então essa ideia aqui é de delegação semântica, né? Ou deferência semântica. A ideia aqui seria que eu delego o sentido de quarks aos especialistas em quarks, né? A delegação semântica produz um tipo de divisão do trabalho linguístico, né? Os especialistas em quarks são responsáveis por fixar referências sobre quarks, os especialistas em onças são responsáveis por fixar a referência de onça e assim sucessivamente, né? Mas só que como a noção de ter o conceito de X, por exemplo, de quark, costuma estar relacionada a saber reconhecer X's, quarks, eu penso que ao delegar o sentido das palavras, nós também delegamos aos especialistas a própria natureza das coisas, no caso aí dos quarks, né? Eu acho que essa posição já está lá no Bourdieu, tá? Não é uma coisa só minha. Então, o que eu estou chamando aqui de delegação semântica ou deferência semântica ocorreria quando alguém delega a outra pessoa não o conteúdo da sua crença, mas a formação da própria crença. Por exemplo, o que são quarks, né? Essa delegação epistêmica pode ser até mais fundamental do que a semântica. Por quê? Porque pessoas são especialistas em X's, em quarks, por exemplo, que delegamos a elas o significado de X, quark, por exemplo. Então vamos falar aqui um pouco do que eu entendo por delegação epistêmica. A meu ver, delegar uma crença é delegar as inconveniências de formar aquela crença. As inconveniências epistêmicas, por exemplo, a responsabilidade de formar uma crença de maneira que ela resulte justificada, racional, etc. Mas também as inconveniências cognitivas. Por exemplo, os recursos cognitivos ou, por exemplo, o tempo necessário para estar atualizado sobre aquele assunto. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho aqui na minha prateleira uma cópia do livro, né? O mínimo teórico que você deve saber sobre mecânica quântica, né? Então é um livro do Leonard Susskind e do Art Friedman, né? Que é um Friedman diferente da Friedman que estuda a suspensão. E eu tenho esse livro aqui, né? Está aqui na minha mão. Eu pretendo ler ele algum dia. Estou pretendendo ler ele há muito tempo, né? Nunca encontro tempo para lê-lo, né? Mas eu pretendo lê-lo algum dia. Esse livro ele não fala muito sobre quarks, tá? Eu olhei no índice. Mas ele tem 2 capítulos sobre emaranhamento quântico, né? Eu tenho uma vaga noção sobre o assunto, vaguíssima noção sobre o assunto. Mas eu delego as sutilezas desse assunto a especialistas como, por exemplo, o Friedman e o Susskind, né? Isso quer dizer que eu estou inclinado a acreditar no que eles acreditam, né? Pretendo ler o livro deles para acreditar, para ter as crenças que eles têm, né? Isso que eu estou chamando de delegar uma crença aos especialistas, né? A motivação para delegar estaria relacionada à nossa situação finitária. Como nós somos seres falíveis e temos quantidades finitas de recurso cognitivo, a gente não pode sair por aí investigando adequadamente todos os assuntos, né? Aí eu tenho que me especializar aqui na minha epistemologia, porque já é difícil o suficiente, mesmo especializando nisso, eu não sou tão bom assim. Imagina se eu fosse querer me especializar em todos os assuntos, né? Por isso eu delego aos especialistas, às pessoas que dedicam seu tempo à mecânica quântica, assuntos sobre mecânica quântica. Se algum dia eu tiver alguma dúvida, eu vou pegar o livro aqui e ler, né? Só que a racionalidade parece exigir que nós deleguemos crenças preferencialmente aos especialistas, né? Delegar aos especialistas nos impediria de formar crenças falsas, né? Porque eu vou me abster de formar crenças sobre isso, e promoveria a
a formação de crenças verdadeiras. Né? Quando eu decidi investigar sobre o assunto, quando eu decidi ler esse livro, eu vou ler o livro e vou formar crenças verdadeiras. Então a ideia aqui seria essa. Tá? Então, delegar crenças seria uma maneira de reter crenças. Por quê? Porque você não deve manter crenças sobre proposições às quais você está delegando. E não deve delegar proposições às quais você já tem crenças. Né? Embora você possa delegar a justificação de uma crença sua. Eu vou voltar a esse assunto. Né? Um exemplo. Uma vez que eu estou delegando a Friedman e Susskind aqui do livro as respostas a muitas questões de mecânica quântica, por exemplo, será que a mecânica quântica viola a localidade, né, da causalidade? Já que eu estou delegando a eles, eu devo adiar a formação dessas crenças. Eu não devo ter essas crenças. Eu devo esperar eu ler o livro. Né? Então eu devo adiar essas crenças até eu finalmente ler o livro deles ou ter contato com algum outro material semelhante. Em algum momento, quando eu ler o livro, eu espero, pelo menos, aprender alguma coisa sobre mecânica quântica, o que envolve parar de delegar, pelo menos, algumas crenças e, finalmente, formar crenças, que eu espero que seja um conhecimento. Né? Obviamente, eu não paro de delegar tudo, né? Eu nunca vou saber muita coisa sobre mecânica quântica, porque essa não é minha área. Mas, pelo menos, as coisas que eu aprendi, eu devo parar de delegar e devo formar crenças. Né? Existe uma literatura bayesiana sobre delegação de crenças, mas ela considera apenas a fase final, né? O que eu considero ser apenas a fase final da deferência, da delegação. Como atualizar meus graus de crenças, dada os graus de crenças de um especialista. Né? A literatura só considera essa parte. Eu penso que essa literatura é incapaz de considerar a fase retencional, vamos dizer assim, da deferência, porque o bayesianismo exige que os agentes sejam opinionados, ou seja, que eles tenham graus de crença sobre todas as proposições em questão. Né? Por que o bayesianismo pressupõe isso? Ora, os epistemólogos bayesianos argumentam que agentes racionais devem atualizar suas crenças utilizando algum tipo de condicionalização bayesiana. Mas não há atualização por condicionalização da ausência de um grau de crença para algum grau de crença. Né? Você sempre tem que ter um grau de crença para poder aplicar a condicionalização. Mas eu acho que isso é uma fraqueza, tá, do bayesianismo. Porque se eu delego a alguém acerca de um assunto sobre o qual não tenho qualquer evidência, como por exemplo mecânica quântica, eu precisaria formar um grau de crença inicial utilizando algum tipo de princípio da indiferença, para só então poder ajustar a minha crença a partir da crença dos especialistas. Né? Porém, né, isso eu falei no meu artigo de 2022, reter crença domina ter grau de crenças diferentes em valor alético. Né? Então, considere aqui um conjunto de proposições exaustivas e exclusivas, de tamanho n. Se a função alética for do tipo alfa, retenção sempre domina indiferença, tá? Para qualquer n, desde que t seja maior que f, né? Desde que eu tenha mais crenças verdadeiras do que falsas. Se a função for do tipo beta, ela vai ter que lidar com o problema dos pares inconsistentes de alguma maneira. Né? E uma maneira de fazer isso é adotar pesos, né? Adotar um peso maior para crenças falsas do que para crenças verdadeiras. Crenças falsas te penalizam mais do que crenças verdadeiras te premiam. Nesse caso, então, se n for do tamanho 2, você ter crenças indiferentes, né, 0.5, vai resultar num valor alético menor do que você ter nenhuma das duas crenças, que vai ser 0. Né? E no caso da indiferença vai ser menor que 0, porque a penalidade por ter... Né, se você tem 0.5, você vai ter 0.5 de verdade e 0.5 de falsidade, mas como a penalidade para a falsidade é maior do que o prêmio para a verdade, você vai ter um número negativo. E isso vale também para conjuntos maiores. Aí depende do tamanho relativo do peso para a penalidade para a falsidade e do peso para o prêmio da verdade. Tá? Basicamente isso eu argumentei no meu artigo, isso daí. Né? Então essa dimensão diacrônica da delegação, ou seja, primeiro reter crenças e depois formar, quando você tiver contato com os especialistas, eu creio que é central para a racionalidade dos raciocinadores finitos, porque é isso que nos permite focar nossas atenções a algumas questões
no meu caso epistemologia, e delegar ao especialistas questões que eu não tenho tempo de considerar, eu não vou considerar nesse momento, né? Delegar a caras como esse. Então eu tenho um livro, vou ler algum dia. Né? Em inglês, né, inclusive, to defer significa tanto delegar quanto adiar. Né? E aqui que eu estava com medo de estar apoiando minha posição demais nesse fato linguístico, mas eu acho que não, tá? Eu acho que realmente existe essa noção, como eu tentei explicar aqui, minha relação com esse livro. Eu espero que minha conclusão não se baseie apenas nesse fato linguístico, tá? Então eu acho que dá para você ter uma norma objetiva da delegação, né? Por que objetiva? Né? Quando eu falo sobre um especialista, eu estou usando uma noção objetiva de especialista, né? Uma noção lá que eu peguei do Goldman. Né? Um especialista em um assunto deve ter crenças naquele assunto com alto valor, com alto índice de verdade, né? Mais verdade do que falsidade, bem mais, né? Ou seja, ele deve ter um alto valor alético sobre aquele assunto, e um especialista sobre determinado assunto deve ter a capacidade de formar novas crenças naquele assunto com alto índice de verdade também, ou seja, ele deve ter um delta alético alto, né? Só que para evitar a discussão sobre qual seria esse alto, né? Quão alto é alto, eu vou utilizar uma noção meramente comparativa. Alguém é um especialista relativamente a você se ele tem um valor alético e um delta alético mais alto que você naquele assunto, né? Então, certamente, o Susskind e o Friedman, eles são especialistas em mecânica quântica em relação a mim. Por quê? Porque eu sou um zero à esquerda nesse assunto, né? Então, nessa situação, um agente deve deferir sobre φ somente se tanto φ quanto não φ forem relevantes, né? Você não deve deferir a ninguém crenças irrelevantes, porque isso não vai resultar nada de bom para você. E quando você não tem evidências, né? Se eu já tenho evidências sobre mecânica quântica, eu não preciso deferir, eu preciso formar crenças. Só que, obviamente, né, essas aqui são as mesmas condições que eu dei para F suspensão. E como eu falei, eu redigi essas normas em termos de somente se, em vez de se somente se, porque eu vou completá-las agora, né? Então, minha ideia é o seguinte: um agente, ele deve F suspender ou deferir nessas situações. Isso aí depende se existe ou não um especialista naquele assunto presente no ambiente social do agente. Um agente se deve deferir a um especialista sobre φ, se somente se φ e não φ forem relevantes, se não tem evidência adequada para acreditar em φ ou em não φ, e que é um especialista nesse sentido objetivo, está no ambiente social de S. Né? E se não tem esse especialista no seu ambiente social, aí você deve F suspender. Você deve bancar o cético. Ou estou investigando, talvez por si só. Né? Então, obviamente, essa norma aqui ela é objetiva, né? Porque a noção de especialista é objetiva. Então, as normas de suspensão são objetivas porque a noção de relevância não é transparente aos agentes. A norma da delegação ela é objetiva também porque por causa da noção objetiva de especialista, né, que não é transparente para o agente. Não é transparente, por exemplo, se alguém é um especialista ou somente tem a reputação de ser especialista. Né? Então, para mim, que sou um leigo em mecânica quântica, é muito difícil distinguir quem é um especialista de um cara que simplesmente tem a fama de ser um especialista. Né? Então, essa noção reputacional de um especialista ela pode ser definida em termos da noção objetiva. Um especialista reputacional é alguém que se acredita ser um especialista objetivamente, seja ele ou não. Né? Então, um agente, né, deve ser capaz de identificar um especialista para delegar corretamente, né, no sentido objetivo. Mas é muito difícil para um novato, ou seja, um não especialista, identificar um especialista, especialmente quando há mais de um especialista reputacional com posições conflitantes. Né? Goldman chama esse problema de problema novato dos especialistas. Tem dois caras aí que têm posições conflitantes e ambos se dizem especialistas, ambos são reconhecidos como especialistas. O que eu devo fazer? Né? Como é que eu posso saber se essa pessoa é um especialista ou não? Esse problema é difícil, tá? Não é inviável, né? O Goldman, nesse artigo aqui, nesse capítulo, né, do livro lá,
de epistemologia social dele, do Whitcomb, ele trata desse assunto. Ele defende que novatos podem usar o histórico de acerto dos supostos especialistas para avaliar a probabilidade deles responderem corretamente uma pergunta atual. Claro, né? Um novato ele não vai poder avaliar esse histórico de acerto de um especialista a partir de... O novato, eu não sei mecânica quântica, então não posso avaliar o histórico de acerto dos caras que estudam mecânica quântica. Mas eu posso pelo menos avaliar, em alguns casos, quando as proposições me são acessíveis, ou seja, são afirmações que podem ser avaliadas por não especialistas. Então, por exemplo, se um especialista diz que ele tem uma teoria que prevê que vai ter um eclipse do Sol em 22 de abril de 2130 em Santa Fé, no Novo México, essa proposição é acessível a mim nesse horário local. É a mesma coisa para outras previsões. Tem algumas previsões que eu consigo avaliar, mesmo não sendo especialista. Mas, independentemente dessa questão, a norma subjetiva da delegação, se é que vai haver alguma, ela será bem mais complexa do que eu posso discutir aqui. E um último ponto. Teve um ponto aqui que eu pulei, gente. Eu vou até voltar. Que é aqui, dizendo que deferência implica retenção de crença. Tem um caso que parece ser bem óbvio em que isso implica, que é o caso do desacordo entre pares. Exatamente. Se tem dois especialistas que discordam, eu como novato, eu posso, inclusive, deferir aos dois. Tipo assim, discutam aí, o que resultar dessa discussão eu vou acreditar. Só que, obviamente, eu como novato, eu defiro a esses dois especialistas com posições conflitantes. Eu não devo formar crença sobre as duas posições, eu devo reter. Então esse aqui é um caso que parece que mostra bastante que que delegar implica reter crenças, tá? Então, no último ponto aqui sobre delegação é delegar justificações, Você pode delegar crenças, mas geralmente a gente fala em delegar justificação para alguma crença que eu tenho, Então, por exemplo, eu acredito que o aquecimento global tem causas antropogênicas, mas eu delego aos especialistas o que justifica essa crença. Não sei, não li os estudos, não olhei os dados, E a melhor justificação que eu posso dar, a melhor explicação que eu posso dar para essa minha crença é a seguinte: olha, eu acredito nisso porque os especialistas concordam com isso. E o ponto aqui é o seguinte: quando você delega a especialistas sobre assuntos complexos, você pode formar algumas crenças naquele assunto. Então você pode formar algumas crenças naquele assunto e delegar outras crenças aos especialistas. Por exemplo, a crença de por que o aquecimento global tem causas antropogênicas. Então, Goldman ele faz uma distinção que é interessante, que é a distinção entre questões primárias e secundárias em um determinado assunto. Geralmente a gente tem crenças, a gente, não especialistas, tem crenças sobre questões primárias no assunto, ou seja, questões de interesse, as questões principais sobre o assunto, os resultados, vamos dizer assim. Mas a gente delega aos especialistas as questões secundárias, ou seja, como as evidências ou argumentos existentes se relacionam com as questões primárias, quais avaliações das evidências são feitas pelos pesquisadores proeminentes, etc. Meu ponto aqui é que, nesse caso, a crença que você delega sobre questões secundárias é o que justifica a sua crença, ou seja, a crença que você delega sobre questões secundárias e que você retém essas crenças, porque você está delegando, essa crença justifica a sua crença que você não está retendo, porque você não está delegando essa sobre questões primárias. Essa explicação parece pressupor que o que justifica uma crença é sempre outra crença, já que o que a gente está delegando é crenças. Mas eu acho que esse não é o caso, porque ao delegar um especialista sobre um assunto, você pode delegar não apenas as posições que o especialista já tem, mas aquelas que ele pode vir a ter. Por exemplo, eu gosto do Franz de Waal, eu delego a ele muitas questões sobre o comportamento de primatas, e inclusive eu acompanho as publicações novas dele, de modo que, se ele tem um livro novo, eu nem li ainda, ou às vezes eu nem sei que ele vai lançar, eu já delego a ele aquelas crenças, tá?
eu confio na pesquisa dele e delego as posições que ele vai vir a ter. Delego a ele essas crenças. Só que ao delegar a posições futuras de um especialista, você está, na verdade, delegando para a faculdade que gera aquelas crenças. E essa faculdade gera aquelas crenças, gera crenças em proporções altas naquele assunto, né? Por quê? Porque ele tem um delta alfa maior que o meu, pelo menos, grande, né? Já que ele é um especialista em um assunto. Ou seja, essa faculdade confiável, essas crenças que ele pode gerar, que também justifica as suas próprias crenças, né? Então eu acredito que essa explicação ela é compatível com um tipo de confiabilismo sobre justificação, tá? Então, minhas conclusões quais são? As considerações que eu fiz aqui tornam a F-suspensão, né, ou seja, a atitude investigativa, a suspensão cética, uma atitude cujas condições de racionalidade são muito difíceis de ser alcançadas, né? Porque eu falei o seguinte, olha, você deve F-suspender apenas quando não houver um especialista no seu ambiente social. Mas os ambientes sociais têm se tornado muito maiores, com bibliotecas, com a internet. No limite, por causa da globalização, há apenas um ambiente social global, né? Então, as questões sobre as quais você deve F-suspender são muito poucas, né? Porque para a maioria das coisas há especialistas. E eu acredito que isso está correto, tá, gente? Eu acredito que F-suspensão é o último recurso de um agente racional que busca conhecimento. A F-suspensão só deve ser racional em duas situações. Quando você é o especialista. Se eu sou um especialista num assunto e eu não tenho evidências sobre aquelas questões, eu devo F-suspender. Né? Por quê? Porque nesse caso, como você é o especialista, não há especialista em relação a você. Você é o especialista. Então, por isso, não há especialistas na sua... Você é especialista e você não sabe, de modo que você não tem as evidências, de modo que não há especialistas em relação a você na sua ambiente social que tem as evidências. Então, nesse caso, você deve F-suspender. E o outro caso, que eu acho que você deve F-suspender, é no caso em que não há especialistas num assunto porque aquele assunto ainda não está estabelecido cientificamente. Por exemplo, será que partículas elementares, como os quarks, são realmente partículas elementares? Ou será que tem outras partículas mais elementares? Ou um gunk, né, alguma maçaroca mais elementar? Essa é uma questão na qual você talvez deva F-suspender, porque talvez não haja especialistas sobre esse assunto. Né? Assuntos filosóficos muitas vezes se encaixam nesse segundo caso. Né? Então, a delegação difere da F-suspensão porque delegar não é uma forma de neutralidade comprometida. Quando você delega, né? Então delegar não é suspender, por mais que tanto delegar como suspender tenha a ver com investigação, porque delegar não é uma forma de neutralidade comprometida. Quando você se submete a um especialista sobre um assunto, você se compromete com a posição daquele especialista, você não está neutro. Né? Eu me comprometo com essas posições que estão nesse livro, mesmo que eu não tenha lido ainda. Isso é delegar. Então, eu não estou neutro no assunto. Quando você F-suspende, e outra diferença que é bastante interessante é o seguinte, quando você F-suspende, você pode simplesmente aumentar seu valor alético, no sentido de que você não vai ter crenças falsas, né? Porque você está evitando formar uma crença falsa. Mas quando você delega, você aumenta também seu delta alético. Por quê? Porque quando eu delego um especialista sobre mecânica quântica, eu não estou simplesmente evitando de ter crenças falsas, mas eu estou qualificando minha investigação. No dia que eu vou investigar a partir desse livro. Né? De modo que, ao delegar esse livro, mesmo que eu não leia, não sei que dia que eu vou ler, eu aumento o meu potencial alético. Essa também é uma diferença muito importante entre delegar e F-suspender. Então, minha conclusão é a seguinte, olha, indivíduos epistemicamente sãos, ou seja, indivíduos que aumentam seu potencial alético, eles são epistemicamente sociáveis. Ou seja, eles não investigam sozinhos, eles estão inclinados a delegar aos especialistas sobre assuntos que ele não entende. E eles também não estão inclinados ao ceticismo, né? Eles dificilmente farão uma F-suspensão geral. Eles
F suspender para eles é sempre o último recurso. Eles sempre preferem delegar a F suspender. Tá? Essa daqui é a conclusão desse artigo. E quais são os próximos passos que eu estou pensando em fazer? Eu pretendo aplicar a ideia de que delegar a especialistas aumenta o potencial alético de um agente para discutir um problema que existe na epistemologia das virtudes. Como o conhecimento testemunhal pode ser atribuído à capacidade cognitiva da pessoa que recebe o testemunho, né? E meu ponto é o seguinte: ora, se a habilidade cognitiva está relacionada com aquilo que aumenta seu delta alético, né, a interpretação confiabilista da epistemologia das virtudes, então delegar a especialistas deve ser tomado como tipo de habilidade epistêmica. Certamente é uma virtude, né, que está relacionada à virtude epistêmica da humildade intelectual. Além disso, quando você delega a especialista, você transfere a responsabilidade de formar crenças da maneira correta ao especialista, né? Falando aqui mais da interpretação responsabilista da epistemologia das virtudes, né? Pretendo trabalhar um pouco melhor essas questões, mas meu ponto é que, parafraseando algo que o Khalid fala sobre suspensão, delegar a especialistas é uma façanha cognitiva, né? Um cognitive achievement difícil para nós, e em que nós, humanos, com nossa sede de formar crenças e apressar o julgamento, muitas vezes falhamos, né? Então, vocês ter humildade intelectual é um cognitive achievement, tá? Penso que essa afirmação tem uma raiz cartesiana, né? Logo Descartes, que não é tão conhecido como sendo o mais social dos epistemólogos, né? Na quarta meditação, Descartes se pergunta o seguinte: qual é a fonte dos meus erros? E ele responde assim: deve ser simplesmente isso. O escopo da vontade é mais amplo que o do intelecto. Mas, em vez de restringi-los, né, os dois escopos aos mesmos limites, eu estendo o uso da vontade a assuntos do qual não entendo. Essa é a fonte do erro, e por isso que você não você restringir sua vontade delegando a especialistas que entendem mais aqueles assuntos do que você é uma virtude epistêmica. E o segundo ponto que eu queria também falar nesse segundo artigo, né, que eu vou escrever, é que a maioria das virtudes discutidas são o que eu chamei de virtudes ativas, né? Virtudes, né, pegando aquela distinção entre erros de commission e erros of omission, são virtudes da comissão, né? A gente pressupõe que qualquer contribuição do ouvinte em um testemunho deve ser ativa, né? Como selecionar a fonte do testemunho a partir da sua confiabilidade, ou ponderar a probabilidade do conteúdo do testemunho ser verdadeiro, dada a evidência. Eu pretendo argumentar que a noção de sanidade epistêmica nos leva a discutir o que eu chamo de virtudes da omissão, né? Que são, por exemplo, esquecer as coisas que devem ser esquecidas, não investigar as coisas que não devem ser investigadas, que são importantes para raciocinadores finitos, né? E a humildade intelectual seria uma dessas, seria algo que leva a essas virtudes da omissão, né? Que é algo que nos leva a suspender e a delegar a especialistas, tá? Então aqui, gente, é isso que eu quero falar no congresso. Aqui vou deixar aqui a bibliografia no vídeo, vocês podem pausar para dar uma olhada, mas eu acho que eu vou colocar na descrição do vídeo a bibliografia, tá? Então aqui a primeira página, a segunda página. Deixa eu descer aqui um pouquinho para aparecer toda. Aqui, tá? Vocês podem pausar e dar uma olhada. Tá bom, gente? Então é isso. Eu acho que a conferência vai ser transmitida pelo YouTube, então dê uma olhada lá, quem não estiver em Santa Catarina, tá bom? Abraço, tchau!